Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miller, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula vamos aprender sobre a química orgânica, tipos de cadeias orgânicas, fórmulas na química orgânica, nomenclatura e hidrocarbonetos ramificados. A química orgânica como ciência. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Os compostos orgânicos podem ser divididos em orgânicos, naturais e sintéticos. Os compostos orgânicos naturais são aqueles provenientes da natureza na forma vegetal ou animal, como por exemplo o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, dentre outros. Já os compostos orgânicos sintéticos são aqueles produzidos pelas indústrias químicas, como por exemplo os medicamentos. O carbono é um elemento de número atômico 6 e está localizado na família 4A, tendo portanto 4 elétrons na sua última camada. Seguindo a regra do octeto, o carbono precisará de 4 ligações para se tornar estável. As 4 valências do carbono são iguais entre si e somente diferem os tipos de ligações que fazem e assim determinam os diferentes tipos de compostos formados. Os carbonos podem fazer os seguintes tipos de ligações: 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma simples. E liga-se a vários elementos químicos, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo, o cloro, o flúor, o iodo, entre outros, formando cadeias, o que chamamos de cadeias orgânicas. Os tipos de cadeias orgânicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas em, primeiro, abertas ou fechadas. Abertas são aquelas que possuem pontas, também conhecidas como alifáticas. As fechadas são aquelas que formam ciclos. Pode ser também normal ou ramificada. As cadeias carbônicas normais são aquelas que apresentam uma única sequência, com um início e com um final. E as ramificadas são aquelas que apresentam ramificações, ou seja, mais de 2 pontas. Podem ser também chamadas de saturadas ou insaturadas. As cadeias carbônicas são classificadas como saturadas quando apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, e chamadas de insaturadas quando apresentam ligações duplas ou triplas. Podem ser chamadas também de homogênea ou heterogênea. As cadeias carbônicas são consideradas homogêneas quando não existe nenhum outro átomo diferente de carbono, que é chamado de heteroátomo, entre os carbonos. Já na cadeia heterogênea, existe um heteroátomo entre os carbonos. Fórmulas na química orgânica. Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios. O nome hidrocarboneto é justificado pelo hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Podem possuir cadeias abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas e normais ou ramificadas. Para cada tipo, existe uma nomenclatura e classificação. Vamos à primeira. Primeira delas, alcanos e cicloalcanos. Os alcanos são compostos de cadeia aberta que possuem apenas ligações simples. Já os cicloalcanos são compostos de cadeia fechada, que também só possuem ligações simples. Alcenos. Os alcenos são compostos de cadeia aberta, que possuem ligações simples e, no mínimo, possuem uma ligação do tipo dupla. Já os alcinos são compostos de cadeia aberta, que possuem ligações simples e, no mínimo, possuem uma ligação do tipo tripla. Nomenclatura. A nomenclatura de forma geral dos compostos orgânicos é feita utilizando-se um prefixo para a quantidade de carbonos presente na cadeia, e assim nós temos a quantidade de carbono e o seu prefixo. Quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Quando eu tenho 2, o prefixo é et. Quando eu tenho 3, o prefixo é prop. Quando eu tenho 4, é but. Quando eu tenho 5, é pent. 6 é hex. 7 hept. 8 oct, 9 non e 10 dec. Temos também um infixo que diz qual tipo de ligações entre os carbonos, e aí nós vamos ter an quando tivermos apenas ligações simples, en quando tivermos ligações dupla e in quando tivermos ligações tripla. E temos no final um sufixo, que será determinado de acordo com a classificação do composto. No caso dos hidrocarbonetos, ou seja, os alcanos, alcenos e alcinos, nós utilizamos a terminação O. Se a estrutura for do tipo fechada, coloca-se a palavra ciclo na frente do nome. Por exemplo, butano, but de 4 carbonos, an de apenas ligações simples e O por se tratar de um hidrocarboneto. Outro exemplo, nós temos o etino, et
porque temos 2 carbonos, in, por possuir apenas uma ligação tripla, e se tratar de um hidrocarboneto, nós temos o O no final. Por exemplo, ciclopropano, a palavra ciclo, porque se trata de uma cadeia fechada, prop, porque nós temos 3 carbonos, an, por possuir apenas ligações simples, e O, por se tratar de hidrocarboneto. Hidrocarbonetos ramificados. Os hidrocarbonetos, sejam eles alcanos, alcenos, alcinos ou compostos cíclicos, eles podem apresentar ramificações. Neste caso, é necessário evidenciá-las na nomenclatura, para que tanto é necessário colocar o número de onde se encontra essa ramificação na cadeia carbônica. As ramificações podem ser do tipo metil, quando eu tenho 1 carbono, etil, para quando eu tenho 2 carbonos, propil, para quando eu tenho 3 carbonos, butil, para quando eu tenho 4 carbonos e assim sucessivamente. A cadeia principal sempre será a de maior cadeia carbônica, seja ela aberta ou fechada. Em caso de haver insaturações, além de ramificações, a contagem dos carbonos será feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. No caso dos alcanos, que possuem apenas ligações simples, a contagem deverá ser feita a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Caso existam ramificações iguais na mesma molécula, podemos utilizar os prefixos di, ou tri se tiver 3, ou tetra se houver 4 para nomeá-las. Hidrocarbonetos aromáticos. São compostos que possuem em sua fórmula estrutural pelo menos um anel benzênico na molécula de sua estrutura. Esses hidrocarbonetos não seguem uma norma fixa em sua nomenclatura, sendo usualmente adotados os nomes comerciais, como por exemplo o naftaleno e o ortodimetilbenzeno. Representação das estruturas. Uma única substância pode ser representada de 4 formas diferentes. Existe a fórmula eletrônica, a fórmula de traços, a fórmula condensada e a fórmula em bastões. A fórmula em bastão é representada por uma linha em zigue-zague. Geralmente, os átomos de carbono e os hidrogênios ficam subentendidos em cada extremidade dessa linha, formando um ângulo de 45 graus. Os átomos de carbono e hidrogênio não são representados diretamente, mas estão subentendidos nas próprias ligações. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço!